Bom, Rafael, bom dia a ti, bom dia a todos que nos assistem. A ideia hoje pela manhã é conversar um pouquinho sobre as alterações que surgiram no panorama legislativo na matéria tributária, e foram muitas, e conversar também um pouquinho sobre oportunidades tributárias que surgiram em decorrência das questões do coronavírus. Eu não sei se poderiam confirmar só se a minha projeção está aparecendo na tela. Bom, iniciando, pessoal, em relação ao coronavírus, Sim. em relação ao coronavírus, tivemos uma série de edição de atos normativos envolvendo uma variada gama de tributos federais. No âmbito estadual e âmbito municipal, as medidas elas se encontram mais no campo das promessas do que no fato da edição de algum ato normativo. Então, o foco vai ser inicialmente a gente tratar um pouquinho em relação às mudanças no âmbito federal. O que nós tivemos? E a ideia aqui vai ser uma breve repassada, porque os slides ficaram um pouco extensos. Tá? O que nós tivemos em relação ao IOF? Tá? Esse decreto do início desse mês de abril foi um decreto que zerou a alíquota do IOF para 7 tipos de operações distintas por um período de 90 dias. A intenção do governo federal com isso foi tornar o acesso ao crédito mais barato, de forma a fomentar a atividade econômica, de alguma forma tentar manter ativa a atividade econômica como um todo. Seguindo, em relação ao PIS/COFINS e as contribuições previdenciárias, houve a edição de uma portaria do Ministério da Fazenda, portaria número 139, também no mês de abril, que prorrogou o vencimento dessas importantes contribuições. Tá? Importantes contribuições porque pesam muito no caixa das empresas, ainda que o PIS e COFINS tenham como base de cálculo o faturamento, a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de salários. Que independe do faturamento, a folha de salários se mantém praticamente estanque de um mês para o outro. É uma contribuição pesada. E houve a prorrogação, através dessa portaria, do vencimento das competências de março e abril, vão ser pagas junto com o vencimento das competências de julho e setembro. Tá? Isso aqui é uma medida importante, uma medida recente, vinha sendo cobrada pelo setor empresarial desde meados de março, e acabou sendo editada agora no início de abril. Em relação às contribuições ao Sistema S, contribuições ao Sistema S foram objeto de uma medida provisória específica, a medida provisória 932, que reduziu a metade as alíquotas das contribuições ao Sistema S, com exceção da contribuição ao SEBRAE. Tá? Essa redução à metade, ela prevista na medida provisória, ela vigora até 30 de junho de 2020. Seguindo, pessoal, uma medida também que era esperada por todos era a questão do prazo de entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas. Houve edição de uma instrução normativa agora no início de abril, que prorrogou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas por 60 dias. A data final, que era 30 de abril, passou para 30 de junho. Uma medida semelhante também foi adotada em relação às pessoas jurídicas quanto à DCTF. A DCTF dos meses de abril, maio e junho, ela pode ser entregue de forma conjunta até a metade do mês de julho. Então se ganhou um fôlego também com essa obrigação acessória. Sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e já avançando para o próximo slide também, sobre o Imposto de Importação. Esses dois impostos, eles têm uma função extrafiscal bastante marcante, vamos colocar assim, e as alíquotas elas são variáveis e podem ser alteradas por decreto presidencial. Com o início da pandemia e a necessidade de serem comprados equipamentos para os hospitais e para os serviços de saúde, uma das formas que o governo federal utilizou para fomentar essas atividades, para facilitar o atendimento à saúde, foi zerar a alíquota de IPI e de imposto de importação de uma série de produtos diretamente vinculados à pandemia, respiradores, álcool 70%, enfim. As alíquotas tanto do IPI quanto do imposto de importação foram zeradas para um determinado número de NCMs e, em princípio, essas medidas vão até o mês de outubro deste ano de 2020. Espera-se que até lá já tenhamos encerrado essa questão da pandemia há bastante tempo. Quanto ao Simples Nacional, uma das primeiras medidas que foram adotadas na esfera tributária foi a prorrogação do vencimento dos tributos federais no âmbito do Simples. Os vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados para
outubro, novembro e dezembro, como uma forma de desafogar essas empresas do Simples. Medidas semelhantes estão sendo adotadas em relação aos tributos municipais e tributos estaduais, mas até agora não temos nada de concreto a esse respeito. Ainda, pessoal, em relação a essas questões envolvendo CNDs e certidões positivas e certidões negativas, também houve prorrogação por 90 dias da validade desses documentos, que estiverem em vigor quando foi decretada a situação de calamidade pública. No âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, houve a suspensão dos prazos de recursos e demais atos nos processos administrativos atribuídos ao contribuinte pelo prazo de 90 dias. E em relação especificamente aos contribuintes que ainda não têm assuntos com a Receita Federal, essa portaria ela trouxe a suspensão dos protestos e suspensão também de qualquer exclusão de parcelamento federal pelo prazo de 90 dias. Então, há uma salvaguarda nesse prazo de 90 dias em função das graves dificuldades econômicas que o país tem enfrentado. Quanto ao FGTS, também foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo federal. Houve a prorrogação por 3 meses do pagamento das competências março, abril e maio, que podem ser pagas, então, em 6 vezes, vão poder ser pagas em 6 vezes, com o primeiro vencimento a partir de junho de 2020. E na Receita Federal, aqui uma noção de uma questão importante, houve edição de uma portaria restringindo muito o acesso presencial da Receita Federal. Hoje a Receita Federal do Brasil só está realizando o atendimento presencial para 5 hipóteses específicas: CPF, questão de regularização cadastral de CNPJ, algum parcelamento que não pode ser feito via internet, e mesmo assim mediante agendamento. Então, assim, na prática, o que tem se visto é que a Receita Federal está com um atendimento bastante restrito, Eu acabei passando, e acabei de perceber que acabei passando uma questão importante, que diz respeito à possibilidade de celebração de uma transação extraordinária, uma transação extraordinária da dívida ativa, que foi aberta também com a questão da pandemia, em função da questão da pandemia. Foi aberta a possibilidade de ser feita uma transação extraordinária junto à Procuradoria da Fazenda Nacional em relação aos débitos que estão inscritos em dívida ativa. Como se daria essa transação extraordinária? Haveria o pagamento de uma entrada de 1% do valor dos débitos que estão consolidados em dívida ativa, ou dos débitos a serem transacionados. Esse valor de 1% da entrada seria pago em 3 parcelas mensais sucessivas, e a partir do pagamento dessa terceira parcela, haveria o pagamento do saldo desses tributos parcelados em 81 vezes, em se tratando de impostos, e em até 57 vezes, em se tratando de contribuições sociais e contribuições previdenciárias. Esse seria, pessoal, um breve apanhado em relação a questões, alterações legislativas. Como as alterações legislativas nem sempre acompanham a velocidade do mundo dos negócios, os contribuintes também procuraram, de certa forma, se proteger, batendo as portas do Poder Judiciário. E de que forma os contribuintes têm buscado o guarida do Poder Judiciário para ganhar algum fôlego de caixa? Principalmente, pessoal, mediante a impetração de mandados de segurança na Justiça Federal. E por que na Justiça Federal? Porque, em regra, a maior carga tributária enfrentada é de tributos federais. Então, na Justiça Federal, com base em uma portaria do ano de 2012 do Ministério da Fazenda, uma portaria que regulamenta a possibilidade de prorrogação de vencimento dos tributos federais e dos parcelamentos federais em casos de calamidade pública. O que prevê essa portaria? Ela joga os vencimentos dos tributos para o último dia útil do 3º mês subsequente à decretação do estado de calamidade pública. E é uma portaria que é aplicável tanto para o mês em que houve a decretação de calamidade pública, quanto para o mês subsequente. Então, a gente estaria falando de pelo menos 90 dias de fôlego no caixa das empresas em relação aos tributos federais e aos parcelamentos federais. Há um ato normativo semelhante em relação aos tributos estaduais, e por ele ser semelhante e não ser tão claro quanto a portaria do Ministério da Fazenda, o número de liminares envolvendo tributos federais é muito maior que o número de liminares envolvendo tributos estaduais. Em relação aos tributos estaduais, eu me refiro ao convênio CONFAS 169 de 2017, que foi um convênio também instituído pelos estados visando regulamentar algumas possibilidades de moratória ou de prorrogação de vencimento em casos de calamidade pública.
É um convênio que vinha sendo pouco trabalhado, mas que agora, com essa situação da pandemia, acabou criando novamente uma atratividade. E uma outra possibilidade, pessoal, além das liminares que vêm sendo deferidas na esfera federal e na esfera estadual em relação ao vencimento dos tributos, uma outra possibilidade que está se avizinhando em relação à proteção do caixa das empresas seria o aproveitamento imediato, a compensação imediata de créditos fiscais na esfera federal que o contribuinte tenha e que decorram de decisão judicial já transitada em julgado. Como é que funciona na prática? Em relação aos tributos federais, quando há uma decisão judicial transitada em julgado, autorizando o contribuinte a fazer a compensação desse seu crédito fiscal com débitos vincendos, o contribuinte necessariamente teria que se submeter a um procedimento de habilitação na Receita Federal, é um procedimento que leva em torno de 30 dias, para só então poder dar liquidez ao crédito e efetivamente fazer a compensação. O que se tem buscado em juízo e o que se tem conseguido em juízo é o afastamento desse procedimento de habilitação, que na prática implica na possibilidade do contribuinte fazer de imediato a compensação, fazer de imediato a extinção do débito fiscal que está enfrentando, com base nos créditos decorrentes de ação judicial que tenha transitado em julgado. É uma ação bastante interessante, é uma ação bastante célere e que dá uma liquidez imediata a esses créditos fiscais. É uma medida interessante em termos de proteção de fluxo de caixa. Em apertada síntese, pessoal, essas seriam algumas novidades em relação à matéria tributária. Não procurei esgotar o assunto e não teríamos como, em função de ser um webinar com várias áreas. Estamos à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer esclarecimento adicional que for necessário. E aqui eu devolvo a palavra a ti, Rafael, para que possa passar para a próxima apresentação, que, se não me engano, é do Francisco. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, pessoal, eu queria fazer essa pequena intervenção só para fazer um esclarecimento em função do questionamento que nós recebemos aqui no chat, em relação à postergação do vencimento do PIS/COFINS e da contribuição previdenciária patronal e também da contribuição previdenciária do empregador doméstico. Tá? Apenas para tornar claro que os pagamentos que estavam previstos para abril e maio passaram a ser devidos em agosto e outubro. Então, o valor que teria que ser desembolsado agora em abril foi prorrogado para agosto e o valor que teria que ser desembolsado em maio foi prorrogado para outubro, certo? Então, a gente está tratando de vencimento. Vencimento abril passou para vencimento agosto e vencimento maio passou para vencimento em outubro. Seria isso, Rafael. Muito obrigado pela parte. E eu acho que vamos passar para a Tereza a palavra, porque eu acho que agora vem a parte mais importante da apresentação. Muito obrigado.